Cássio. A ti rendemos graças, Senhor, porque tu és bom e sempre nos ouve, nos guia, nos ama, nos transforma, nos salva. Obrigada, Pai amado, por nunca nos deixar desamparadas, pelas incontáveis vezes que o Senhor nos protegeu, nos guiou, nos supriu e amparou. E a maioria dessas vezes, Senhor, nós nem temos consciência, porque tu fazes com a entrega plena do teu amor, não pelo reconhecimento. Queremos ser como o Senhor, Pai, nessa entrega plena, nunca pelo reconhecimento ou pela recompensa. Nós te amamos, Pai amado, obrigada por nos amar primeiro, por nos mostrar como se faz, por abrir os caminhos. Ajude-nos, Senhor, nesse dia, a entender coisas que transformem a nossa vida, que melhorem a nossa rotina e que nos faça, a cada passo, ser mais perto do projeto que o Senhor tem para nós. Ilumina as palavras da Márcia, permita que ela seja canal condutor dos teus ensinamentos também, e que nós possamos ter entendimento e compreensão do que vai ser dito aqui, Senhor. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Ó, bom dia, Claudinha. Agora eu tô te vendo. E aí? Tudo bem? Então vamos lá. O primeiro mês nós fizemos aulas, não é bem aula, né? A gente fez essa reunião em formato. O segundo mês também, e esse mês nós vamos fazer um novo formato. Não vai ser um único tema. Nós estamos fazendo experimentos, né? Fazendo testes para a gente ver como é que fica mais agradável, como a gente acha que fica mais confortável para nós e para vocês, para ser uma coisa interessante que a gente aproveite o conteúdo e que seja realmente edificador e transformador, né? Na vida de todas nós aqui. E hoje eu ia falar sobre dependência emocional, mas aí a Mari fez uma sugestão de um livro, e aí eu mudei de ideia e eu decidi falar sobre propósito. Inclusive, nesse final de semana eu fui no evento e teve um palestrante lá que ele falou uma frase muito, muito impactante, sabe assim, fez um estralo na minha cabeça. Vou até procurar a frase aqui. Ai, caramba, eu tinha deixado marcado e sem querer acho que eu fechei. Então, ele falou assim, que as pessoas confundem propósito com projeto e com proposta. Tudo começa com P, né? Inclusive, na oração, a Mari falou isso, falou assim, que o Senhor me iluminasse para que eu estivesse dentro dos projetos de Deus. E ele falou sobre isso, ele falou que a gente confunde projetos com propostas e com propósito. E muitos de nós passamos a vida e não descobrimos o que é propósito, qual que é o nosso propósito, né, verdadeiro. E qual que seria a diferença, né, de proposta para projeto e para propósito? Então, nós temos Deus, nós somos um projeto de Deus, né? Deus pensou em nos fazer. Não é que nós fomos um acidente, como muitas pessoas acham que são, porque tem pessoas que, de repente, foram resultados de um estupro, foram
resultado de um único encontro. Outras pessoas, os pais, às vezes, não estavam prontos para recebê-la naquele momento, né? Outros até mesmo não queriam. Então, se sentem rejeitadas, se sentem, poxa, eu não pertenço, eu não faço parte. Mas para Deus está no projeto. Como que eu entendo que funciona? Tem um louvor que fala isso, né? Que Deus pega o errado, o que para nós é errado, e ele vai virando até aquilo virar o propósito, né? Porque projeto sempre foi dele, tudo é dele, todo projeto. Então, o que será que é propósito? Eu demorei para entender isso. A idade de vocês aqui deve ser média 35, eu acredito, né? Então já está quase na metade da vida. E talvez não tenho parado para pensar em propósito. A gente pensa em trabalho, a gente pensa em profissão, que também começa com P, a gente pensa em projetos e não pensa em propósito. Então, hoje, o que eu vou tentar fazer é que vocês parem para pensar sobre o propósito de cada uma de vocês, de cada pessoa aqui. Porque o, o, o projeto, o que é projeto? Projeto é uma coisa que a gente planeja, né? Então, você fala assim, olha, eu vou fazer uma faculdade. Então, de qualquer forma, você se planeja, mesmo quem não tem preocupação financeira, mas ele tem que estudar, ele tem que planejar onde ele vai fazer, ele tem que se preparar para a prova, para tudo. Então, é um projeto. A nossa profissão é uma coisa que a gente, às vezes, segue, porque a família, na família todas as pessoas têm essa profissão, e também nós percebemos em nós, muitas vezes, afinidade, facilidade para alguma coisa diferente de outra. E isso chama potencialidade. Então, o que nós achamos que nós temos mais facilidade para aprender, por exemplo, tem pessoas que têm facilidade para exatas, que são boas nas contas, nos cálculos. Tem outras que já são mais humanas, que já são mais de pessoas, são de vendas. Então, tudo isso são potencialidades, não tem nada a ver com propósito. Eu mesma, tenho 5 anos que eu comecei a entender bem por cima, né, o sobre propósito. E uma outra coisa que caiu minha ficha há pouquíssimo tempo é a seguinte, gente: propósito não tem a ver com nós, tem a ver com o outro. Só quando você entende que os propósitos de Deus não são a seu respeito, são a respeito do outro, é que você começa a perceber qual é o seu propósito na Terra. Por que que você está aqui agora, vivendo nessa dispensação, nesta época, com tanta tecnologia, com tanta facilidade, com tanta coisa maravilhosa? Por que você está aqui agora? Não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Isso foi uma coisa que ontem, sá- sábado, né? Sábado, nesse evento que eu fui, esse palestrante, ele é pastor também, mas ele não estava como pastor, ele estava como palestrante, e ele fez questão de deixar muito, muito claro que eu acho que é o primeiro passo para a gente começar a entender o que é propósito. Porque também muita gente confunde com prosperidade, e tudo tem a ver com P. E cada um de nós tem o seu talento. Então, eu vou ler, todo mundo aqui conhece a parábola dos talentos. Eu vou ver, eu vou ler Mateus 24:5. Olha como é que começa. Pois
será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Começa com pois. Então, pois, quer dizer o que, pois? Então, se eu colocar para mim, é como se Deus estivesse falando assim, então, Márcia, você, eu comparo você com um homem que eu me comparo como se eu fosse um homem que pega o seu tesouro e entrega a os servos. Quem somos nós? Este homem é Deus. E os servos somos nós. E aí eu acho que todo mundo conhece, né? Quem não conhece, que vá ler, que fala sobre 5 talentos. O que são talentos aqui na Bíblia são moedas, mas também, para nós, são os nossos talentos. Então, para cada uma de nós, Deus deu talentos. Então, tem pessoas que têm só um, tem pessoas que têm 3, tem pessoas que têm 5 talentos. E como que são esses talentos? Os talentos têm a ver com as nossas habilidades, afinidades, mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender, né? Eu, por exemplo, não tinha habilidade de falar em público, de usar todos esses equipamentos, mas eu decidi que vou aprender. Então, eu estou estudando, estou fazendo curso, estou assistindo vídeo, estou fazendo testes para desenvolver este talento que eu não tinha. Quando Deus fala que o dono da propriedade entregou os talentos para cada um dos servos, e o que é que ele esperava? Que esses talentos se multiplicassem, né? Que eu acho que é isso que ele faz com a gente. Ele entregou para cada um de nós os seus talentos. Tem pessoas que as pessoas falam assim, nossa, mas fulano tem tanta habilidade, fulano é bom nisso, fulano é bom naquilo, fulano... Ele recebeu mais talentos. E na Bíblia também fala que dele vai ser mais cobrado. Por quê? Porque ele recebeu mais. Então, quem recebeu só um talento e já descobriu e está usando em benefício do próximo, do geral, da sua comunidade, da sua família e do mundo, tá seguindo. Agora, quem recebeu 2, 3, 5 e está usando em benefício próprio, ou às vezes nem está sabendo usar, como é que vai ser? Quando chegar lá no céu, né? E Deus fala assim, e aí, cadê seus talentos? Eu sempre penso assim, que quando eu chegar no céu, porque eu vou para lá, eu já determinei, né? Porque nosso pensamento tem poder. Eu penso assim, que eu chegando lá, e eu acredito também que lá no céu tenha escalas, né? De acordo com o que a gente conseguiu fazer aqui e de acordo com a nossa vibração, de acordo com a nossa energia, com a nossa luz, porque não dá para misturar, né? Então, eu imagino que seja assim, pessoas mais evoluídas ficam com mais evoluídas, porque eu acredito até que que a gente se comunique por telepatia, como a gente tem afinidade com pessoas aqui na Terra, não tem? Né, Mari? A Mari, às vezes, a gente vai se falar, ela fala, olha, eu pensei nisso. Eu falei, nossa, eu também estava pensando nisso. Isso é afinidade. Isso só acontece, gente, quando a gente está unida em energia. Aí o nosso pensamento consegue viajar até o outro. Eu acredito que muitas pessoas aqui já aconteceu de repente, com os pais, com os filhos, né? Então, às vezes eu quando eu tinha minha mãe viva, acontecia muito isso. Eu pensava nela, de repente, do nada, assim, falava, nossa, eu vou ligar para minha mãe. Quando eu ligava, ela falava, nossa, filha, eu estava pensando em te ligar, né? É essa troca de energia, de realmente é, é como se telepatia, é como se a gente é do quântico. Então, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Todos as pessoas da Bíblia, né, que a gente vai lendo,
para cada um deles existia um propósito, né? Então, vamos começar lá por Noé. Então, o que vocês acham? Então, Deus criou Noé, teve o projeto Noé, e pensou assim, bom, Noé vai descer, e lá na terra, ele vai construir uma arca para mim. Nessa arca eu vou colocar um casal de cada espécie, depois eu vou dar uma purificada na terra, né? E vou salvar. E Deus tinha lá o projeto dele, que não é da nossa conta. Qual é? Só ele sabe o projeto. E o propósito. E aí vamos supor que Noé chegasse aqui e decidisse, por algum motivo, que não ia fazer. Por quê? Porque nunca tinha chovido, porque ele não era marceneiro, porque ele não tinha ideia, ele não tinha recursos para isso. E ele realmente, ele decidisse falar, não, não vou fazer. Ficasse em depressão, ficasse triste, e etc, etc, e não fizesse. Vocês acreditam que Deus ia deixar de fazer o dilúvio? Porque Noé decidiu que não ia mais participar do projeto. E depois vamos para outro, vamos para Moisés, né? Então Moisés fala para Deus assim, olha, lá na terra, o meu povo vai estar escravo e você vai libertar meu povo. Aí Moisés concorda, não, tudo bem, tudo bem. Aí quando Moisés vai, ele chega na idade adulta, ele decide, por algum motivo, que ele não quer. Aí, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Vocês acham que Deus ia deixar de libertar o povo porque Moisés decidiu que não ia cumprir com o projeto de Deus para Moisés, sendo que o propósito era libertar o povo? Por que eu estou perguntando isso? Porque o que acontece? Talvez muitos de nós não estejamos no nosso propósito, porque a gente decidiu que não é capaz, que a gente não tem recurso, que a gente não é bom o suficiente. E em todos os casos, Deus não pegou ninguém pronto. Deus foi colocando no caminho. Durante a caminhada, durante o movimento, Deus foi capacitando cada pessoa para resolver, para cumprir o propósito dele na vida da pessoa. E aí a gente conversa com muitas pessoas, e aí a pessoa, qual que é seu propósito? A pessoa fala, ai, Deus não falou ainda comigo. Então, o que eu penso é que, assim, o propósito, Deus já conversou com a gente, entendeu? Deus já, lá, quando ele nos criou, lá no céu, ele já fez um acordo, ou ele entregou os talentos dele para nós. E eu também acredito muito nisso, que nós temos todos os talentos, cada um, alguns talentos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito, Jesus Cristo era capaz de tudo e podia fazer qualquer milagre que ele queria. E nós também, porque na Bíblia fala que nós seríamos maiores que ele. Só que a gente não percebe em nós e a gente fica achando que é sobre nós. E não é sobre nós, é sobre o outro, sobre as pessoas. Então, assim, como é que você vai descobrir seu propósito? Muitas pessoas ficam paradas, falando, esperando, não, que Deus vai falar comigo, não descobri ainda meu propósito. Enquanto isso, eu vou cuidando só de mim, né? Preocupado só comigo, com a minha vida, com a minha profissão, com os meus projetos, e esquece de ver o propósito, e está seguindo na vida, e está seguindo, e o tempo está passando. Será? Vocês acham que se você não entrar no seu propósito, Deus vai deixar de cumprir o propósito dele na sua vida porque você não se decidiu? Ou ele vai passar isso para outra pessoa? Porque todos nós temos talentos. Todos nós recebemos esses talentos, né, de Deus, que são os talentos únicos.
Mas e se a gente não aplicar? Se a gente ficar esperando a situação melhorar? Se a gente ficar esperando o recurso? Porque o recurso também foi acrescentado no caminho, né? Então, assim, Noé, ele não tinha os recursos, eu imagino que ele tinha ferramentas para fazer uma arca, mas durante o caminho, o movimento, o projeto, as coisas foram acontecendo, ele foi recebendo sabedoria, foi recebendo tudo, e ele fez isso sozinho, com a família dele, ele não teve nem ajuda. Outra coisa, Moisés também tinha dificuldade. O Deus sempre coloca alguém, na Bíblia também fala para a gente não caminhar sozinho, que Deus, Jesus, mandou de dois em dois. Por quê? Porque sozinho é muito difícil. Um anima o outro, um incentiva, um puxa o outro, um carrega o outro, né? Um aplaude o outro, um fala para o outro, muito bem, você está indo, está dando certo, está funcionando. E como será que a gente descobre o propósito? Como será que você descobre o seu propósito? Hoje, eu entendo que eu estou no meu propósito. Só agora, de 5 anos para cá, eu comecei a olhar a minha vida, e eu acho que talvez esse tenha sido o talento que Deus me deu, de comunicação. E de 5 anos para cá, a minha vida foi fazendo assim, 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 e hoje eu vejo, né? Na verdade, ela vinha aqui e parece que só agora eu estou indo na direção do propósito. Sabe por quê? Porque agora eu só penso no outro. Não é que eu só penso no outro, eu estou mentindo. Eu estou pensando muito mais no outro. E tem um talento que eu percebi que eu tenho, que é o de sentir a dor do outro. É muito complicado de explicar às vezes, nem eu entendo, mas eu sempre tive essa sensibilidade só de chegar perto das pessoas. E o que que isso fez, né, na minha vida durante todo, até agora, as pessoas me procuram para aconselhar. Não é agora só, sempre, desde que eu era jovem, quando eu tinha acho que 25 anos, eu era supervisora de loja, eu tinha umas 30, 40 subordinadas, e elas sempre me procuravam, elas falavam assim, Márcia, você é sensata, era a palavra, você sempre é sensata, porque assim, quando alguém traz um problema para mim, eu ouço aquela pessoa, o problema que ela me trouxe, depois eu sempre procuro pegar a pessoa e levar para o outro lado, né? Então eu sempre falo assim, tá, essa é a sua visão, agora eu vou lá no lugar do outro para tentar olhar de lá, porque de lá talvez a visão seja outra. E com isso, eu sempre consegui, não é dar bons conselhos, mas dar conselhos sensatos, fazer o outro pensar um pouco no outro também, não só em si. E aí, e eu sempre tive essa sensibilidade para o que o outro está sentindo. Quando eu chego perto de uma pessoa, se ela está muito triste, eu sinto a tristeza. Para vocês terem ideia, numa igreja que eu fazia parte, eu tinha vários projetos, né? E um dos projetos era dar alimento para as pessoas na Cracolândia, era feito à noite esse trabalho. Então, tinha Ministério das Crianças, das Mulheres, tal, tal. E eu fui participar um dia, eu me ofereci. Quando eu fui chegando perto da Cracolândia, gente, foi me dando uma angústia, mas uma angústia tão forte, uma angústia tão forte, uma vontade de chorar, uma vontade de chorar. Dentro do carro, nós íamos em duas peruas. Eu comecei a chorar. E eu não entendi aquele sentimento. Eu falei, gente, eu não estou conseguindo parar de chorar. Eu estou com uma angústia tão forte. E no final eu fiquei dentro do carro, porque eu não tinha condições. Se eu saísse, eu acho que eu ia ficar descontrolado. O que que a pessoa ia pensar? Essa louca está fazendo aqui? E isso sempre acontece comigo. Eu vou contar uma experiência desse final de semana, porque foi uma coisa muito. É, é só que eu acho que Deus vai confirmando quando a gente está no propósito dele, não é no nosso, é no dele, né?
que eu descobri, eu acho que o meu e o de todas nós, de todo mundo, tem a ver com o outro. É como você pode mudar a vida do outro. Como você pode impactar a vida do outro? Como você pode transformar a vida do outro? Como você pode fazer? Você já parou para pensar genuinamente? Como eu, com o que eu tenho, com o que eu sou, neste momento, agora, posso impactar positivamente a vida do outro? Como eu posso transformar? O que será que eu poderia fazer? E aí, quando nós chegamos no evento, a gente foi no evento em Alphaville, quando nós chegamos no evento, aí entramos, tal, tinha um elevador. E nós estávamos com malas. Nós éramos em 3 pessoas. E aí tinha escada, o evento era no primeiro andar, e aí o rapaz falou, não, vocês sobem de elevador. As palestrantes iam ficar no terceiro andar. Ele entrou no elevador com a gente, e eu fiquei do lado dele. Eu olhei para ele, eu senti uma tristeza, gente, mas uma tristeza tão profunda, que eu falei, nossa, será que é ele que está assim? Porque eu estava com as outras 2 pessoas e eu não estava sentindo. Bom, ok, descemos, tal, tal, tal. Ficamos lá nas palestras, daqui a pouco eu comecei a ficar incomodada. Fiquei incomodada. Eu falei, eu vou descer para tomar uma água. Eu desci e tinha um salão maravilhoso e uma área externa, uma varanda. Eu falei, eu vou lá fora tomar um ar. Aí eu peguei uma água e fui lá para fora. Aí eu estava em pé assim, daqui a pouco chegou o fotógrafo, a Keila, sabe, aquele fotógrafo que sempre fotografa a gente lá, esqueci o nome dele, Mob. Daqui a pouco chega ele e com o mesmo rapaz, gente, olha só, com o mesmo rapaz do elevador e falou assim, ó, é ela aí, ó, essa que eu estava te falando. Aí eu falei, bom dia, tudo bem? Ele, ô, Márcia, tudo bem? Ele tá com o braço quebrado. Ele falou, eu estava falando de você. Você acredita? Eu não vi você chegar. E eu falei para ele que tinha uma dessas das mulheres conectadas, que anda junto, que ela lê as pessoas e ela consegue ajudar assim muito rápido. Ela fala como uma pessoa funciona. Olha só, gente. Aí ele falou assim: fala aí, Márcia, fala como é que ele é, como é que ele funciona. Aí eu olhei para ele e falei assim: olha, você é assim, assado, e você está muito angustiado. Seu coração está dentro de uma caixinha. Gente, o homem tem 1,90 m. Quando eu falei isso, o olho dele foi enchendo, sabe quando o olho vai enchendo, enchendo? Aí eu falei assim: você gostaria de conversar um pouquinho? Aí ele falou assim, aí o rapaz, o fotógrafo, que é muito elegante, né? Falou assim, não, não, eu vou para lá para vocês conversarem sozinhos. Gente, eu sentei com o rapaz abriu o coração dele para mim, sobre os problemas que ele está enfrentando, não sei o quê, não sei o quê. Eu conversei com esse rapaz, acho que 20 minutos. E, a única coisa que eu fiz? Eu ouvi, só isso. Ele só precisava falar. Porque o meu conhecimento de ler as pessoas, não era o que ele precisava. Ele precisava falar sobre as dores dele, sem eu julgar, sem eu criticar, sem eu dizer que ele estava certo ou que ele estava errado. Apenas isso. Ele só precisava ser ouvido com carinho. E eu fiquei lá sentada, ouvindo esse rapaz. E ele falou, conversou, a palestra que estava lá em cima acontecendo, eu não perdi, porque eu já tinha assistido um dia antes essa palestra, que nós recebemos um treinamento especial, e aí todo mundo já tinha passado suas palestras para a gente treinar, e para a Rosana, que ela é treinadora de palestrantes, para ela fazer algumas correções nas palestras. Então, eu já tinha ouvido. E olha como é que Deus trabalha. Ele me incomodou lá em cima, porque lá embaixo estavam falando de mim, entendeu? O fotógrafo estava falando com outra pessoa de mim. E eu comecei a sentir aquele incômodo. Eu falei, eu vou descer. Então, acho que é assim que o Senhor trabalha. Ele vai unindo as pessoas. Não tem a ver com a Márcia, tem a ver com aquele filho dele angustiado. Não é sobre o fotógrafo. Eu não vendi nada para ele.
Não era esse, ele só precisava ser ouvido com atenção e carinho, porque eu sou uma excelente ouvinte. Sabe por quê? Porque eu não interrompo. Eu não interrompo. Eu acho que isso foi uma coisa que minha mãe ensinou, que já fazia parte do meu talento. Como é que eu vou ajudar as pessoas se eu não consigo ouvir, deixá-las concluírem, falarem o que elas estão sentindo, se expressarem, né? Então, quando eu estou ouvindo uma pessoa, eu realmente estou ouvindo aquela pessoa. Eu simplesmente ouço, eu presto atenção nela, eu dou atenção para ela. E por que eu estou falando isso? Porque eu gostaria que vocês começassem a pensar sobre isso. Porque se vocês estão já com os 35 mais, talvez esteja na hora de começar a focar nisso. Focar em que sentido? Qual é o seu talento? Que é seu talento? Aquela coisa não é profissão, não é trabalho, não é talento. Qual que é aquela coisa que você acredita, ou mais de uma, né? Tem pessoas que receberam 5 talentos, imagina. Que você acredita que você pode, sem dinheiro, não precisa ter recurso. Moisés não tinha recurso, Noé não tinha recurso, e tantos outros. Daniel não tinha recurso, né? Esther não tinha recurso, tantos outros não tinham recursos. Até, gente, os apóstolos, Jesus pediu que eles deixassem as bolsas em casa. Sabe para quê? Para um se sentir melhor que outro, entendeu? Porque às vezes quem tem mais, esse é do ser humano, né? Então, assim, quem tem mais moedas, quem tem mais moedinhas no bolso, se sente superior por causa de ego, a gente entende, com relação ao outro que tem poucas moedas. Então, quando Jesus mandou os apóstolos seguirem de 2 em 2, ele pediu que fossem só com as túnicas, que deixassem que no caminho eles seriam alimentados, cuidados, eles iriam encontrar lugar para dormir, que Deus ia prover tudo. Então, qual será que é o seu talento para que o Senhor faça cumprir o propósito dele na vida dos outros também, não é na sua, né? Então, o que acontece na sua é a colheita do que você plantou. E não os talentos para você. É claro que a gente precisa de talento. Outra coisa também que eu ouvi na palestra que eu achei muito bacana, que é assim, nós precisamos de recursos para alcançar mais pessoas, né? Hoje nós temos internet, nós temos é, recursos, a gente pode alugar um espaço, ao invés de falar para um, falar para 500, né? Se eu tenho um espaço, eu posso receber mais pessoas, né? Para ajudar, para ouvi-las, ajudá-las, só como? Só, de repente, só ouvindo, com um bom conselho, ou não é nem conselho, com um olhar. Eu acho que eu tenho essa facilidade de ver outras possibilidades. E a gente não pode se preocupar com os recursos, porque eles vão aparecendo, mas a gente tem que se movimentar, porque Jesus não escolheu ninguém que estava dentro de casa. Todas as pessoas que ele escolheu para serem os apóstolos estavam ocupados e bem ocupados fazendo coisas. Não tinha ninguém parado. Todo mundo estava trabalhando, exercendo suas funções, exercendo seus talentos, né? E ele foi, buscou, pescou e colocou para andar com ele, sempre caminhando, se movimentando. Então a gente tem que, eu acho, isso que eu estou falando, gente, é muito para mim, viu? Porque às vezes a gente fica esperando um recurso. Ai, porque eu preciso de uma internet mais potente. Ai, porque não, começa desse jeito que os recursos vão surgindo conforme a gente se movimenta em direção a isso. E durante, durante essa caminhada, nós vamos ter muita insegurança. A gente vai sentir medo, né? Eu acredito que Noé teve medo. Eu acredito que Moisés também sentiu medo, porque ele é humano, mas ele sentiu insegurança. Mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo?
Mas quando Deus está, e quantas batalhas que Davi consultava a Deus e falava assim, Senhor, é para eu ir? E teve batalha que Davi não precisou nem lutar, que Deus foi lá e resolveu, né? Então, a minha, o que eu quero deixar para hoje para vocês é isso, que nós vamos começar a pensar sobre nosso propósito. Será que a gente está no nosso propósito? Não, no propósito de Deus nas nossas vidas. Eu acho que quando você começa a pensar assim, a gente tira essa responsabilidade de nós, porque qual que é o grande problema que eu vejo das pessoas, né? Ah, mas qual será meu propósito? Não é seu, não é seu, é de Deus. Então, se você perder menos tempo preocupado com isso e só se perceber e seguir, só ir seguindo, Deus vai colocando o propósito dele, vai revelando, não é colocando, revelando o propósito. Porque eu acho que se ele mostra tudo, a pessoa falar, não dou conta, não. Imagina se ele falasse para Moisés, todo o povo vai ser é responsabilidade sua. Você vai, já pensou se o Senhor, Deus mostrasse para Moisés tudo o que ele ia passar? Moisés não ia, gente, nem ele, nem ninguém. Entendeu? Então Deus não fala. Ele vai revelando aos poucos. Conforme a gente vai ficando pronto, ele vai revelando, ele vai revelando. E nós temos que sonhar. Olha, eu ouvi uma palavra, uma frase que mudou tudo. Ele falou assim, gente, o propósito tem que ser, você tem que pegar e colocar dentro de você e ele tem que ser gestacionado. Não é, eu vou ter um filho, o filho nasce. Não, tem um tempo. O filho vai crescendo dentro de você. Ele vai crescendo, depois ele nasce. Então, é esse exercício que nós temos que fazer. Fala assim, eu quero viver isso. Eu quero ser... esqueci a palavra agora. Quando a pessoa é fecundada. Eu quero ser fecundada com o meu propósito, Senhor. Acho que a gente tem que fazer essa oração. Eu quero que o Senhor me fecunde com o meu propósito. O meu propósito começar a ser gerado aqui dentro de mim. O propósito de Deus na nossa vida. Para ele começar a ser gerado, para ele nascer, crescer e ir para o mundo. Não é lindo isso? Nossa, eu vi isso, eu fiquei impactada. Foi isso que o pastor falou para a gente. Ele falou assim, vocês têm que pedir para o Senhor fecundar vocês com o propósito dele e nós vamos começar a gerar, né, esse propósito aqui dentro de nós, do nosso coração, para ele nascer, crescer e seguir para o mundo, não é nosso. Não é nosso o propósito é de Deus. E a gente fica, perde tempo tentando descobrir qual é. Nós vamos descobrir no caminho. No caminho. Se há 10 anos alguém chegasse para mim e falasse assim, olha, quando você tiver com 55 anos, você vai largar a sua profissão, largar a sua casa, largar tudo para seguir um propósito, para começar a ajudar pessoas sem ganhar nada. Eu falar, querida, desculpa, você tá louco. Eu, Márcia Galo, do jeito que eu sou, mas é isso que eu estou fazendo hoje. Por quê? Porque é o propósito de Deus, não é meu. Quando eu decidi ajudar as pessoas, que eu falei, que eu descobri, eu falei, nossa, foi tão bom para mim, e eu posso ajudar tantas pessoas, eu vou começar a fazer isso. Foi aí que as coisas foram acontecendo dentro de mim, e aí Deus vai tirando a gente de um caminho para colocar no do propósito dele. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas, gente? Ajudar, transformar e impactar outras pessoas positivamente. Eu entendi que é isso. Agora, como? Ele vai te mostrando. Quando você decidir e falar assim, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida. Porque se você não fizer, ele não vai deixar de fazer por sua causa. Se eu hoje decidir, não vou mais cuidar das pessoas, vou voltar a ser estilista como eu era, você acha que Deus vai fazer o quê?
ele não vai alcançar as pessoas que querem ser ajudadas, porque a Márcia decidiu não viver o propósito dele. Não, ele pega outro, né? Quantas pessoas tinham naquele lugar que eu estava? 300? E eu fui incomodada e eu desci. Se eu não descesse, será que ele não ia incomodar outra pessoa? Com certeza, tinha muitas pessoas lá que poderiam simplesmente descer e ouvir aquele filho dele tão angustiado. Então, eu quero trazer isso para vocês. Durante esse mês, agora que eu falei que nós vamos mudar, a gente vai fazer um novo formato, nós vamos ler um livro que é Vida com Propósito. Esse livro tem 42, são 40 dias, né, de leitura, cada dia é um capítulo. E eu não li o livro, a Mari que leu, eu comecei ontem, eu escutei só o primeiro capítulo. Mas eu acredito que seja isso, né, que seja essa caminhada de ser fecundado com o propósito de Deus. E é tão incrível como quando a gente está sintonizado, né? Quando a gente está mais com o ouvido espiritual aberto, porque essa palestra me tocou tanto no sábado, mas eu ficava arrepiada, assim, dos pés à cabeça, gente, eu ficava arrepiada. Quando o palestrante desceu do palco, depois de um tempo eu encontrei com ele lá atrás, eu falei para ele assim, você não tem noção do impacto que a sua palestra fez na minha vida. Ele falou assim, então valeu a pena. Sabe de onde esse homem veio, gente? De Brasília, só para dar essa palestra. Ele falou, então, valeu a pena eu sair de Brasília. A Claudinha estava lá, né? Ah, a Cláudia estava lá. Cláudia, fala o que foi aquilo. O que foi aquilo? A Claudinha estava, esqueci. Então, eu fui lá atrás, eu falei para ele depois, né? Eu falei assim, Rafa, você não tem noção. Eu fui gerada hoje. Ele falou, você já estava, Márcia. Esse foi só alimento para o seu bebê, para o seu propósito. Você já está no seu propósito. Passando um caminhão aqui, desculpe. Eu deixei aberto, está calor. E aí eu fui lá, falei para ele assim, meus olhos estavam marejados. E aí eu falei para ele assim, eu fui gerada, eu fui fecundada. Ele falou, não, você já está fecundada. O que você precisava era só alimento para o seu bebê. Às vezes você estava precisando de alimento espiritual. E ele falou para mim, se eu vim de lá aqui só para fazer isso na sua vida, já valeu a pena. Então, é, é isso que nós temos que procurar fazer, gente, descobrir quais são os propósitos de Deus nas nossas vidas. E então, voltando, o livro vai ser Vida com Propósito, ele tem 40 capítulos, e aí cada dia nós vamos ler um capítulo. Mas assim, gente, é ler, prestar atenção, olhar para si, não olhem para a situação. Não olhem para a situação. Só olhem para vocês para descobrir qual que é o propósito de Deus na sua vida. Como é que você pode impactar, mudar e transformar a vida do próximo. Lembra, não tem a ver com você. Se você precisar achar que precisa de recurso, não tem problema. Se você achar que você não está pronto, não tem problema, porque tudo isso vai ser acrescentado. O filme é Noé, a modelagem é o pastor Cláudio Duarte. Porque eu coloquei o pastor Cláudio Duarte, por quê? Porque a gente tem mania de se comparar, né? Isso é do ser humano. Ai, mas vamos supor, eu funciono de um jeito, eu sou de um jeito, eu uso o meu talento de um jeito. E o pastor Cláudio Duarte, gente, é um pastor totalmente diferente da grande maioria. Quando ele começou, ele era único que falava dessa maneira com o público. E eu lembro que eu já ouvi muito, eu gosto demais dele, que ele falava assim,
que ele pregava, e quando ele saía do púlpito, ele falava assim, meu Deus, isso não pode ser de Deus. Isso não pode ser de Deus, porque eu queria falar igual o Malafaia, eu queria falar igual o outro. E aí ele orava, e aí ele falava assim, ai, mas eu não estou falando como um pastor, assim, assado, né? E que aí o Espírito Santo falava com ele, não, não, tá certo, é assim mesmo. Mas ele falava, será que eu não estou desonrando o altar? Porque as pessoas acham que o pastor tem que falar daquele jeito, com aquele monte de palavras difíceis. E não. Então, modelem ele, ele tem um jeito pessoal, próprio dele. E ele está convertendo pessoas, ele está trazendo pessoas para Jesus, ele está ajudando pessoas, impactando, mudando e transformando. Que é isso, que é o nossos projetos aqui tem que ser isso, mudar positivamente a vida do outro. O estudo bíblico é Josué, porque Josué, ele andou com Moisés, né? Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, imagine para Josué substituir Moisés. Olha o que Moisés fez, né? E será que ele não ficou inseguro, gente? Eu acho que ele ficou, porque eu ficaria, né? Então, mas não se compare com ninguém, porque com Moisés, Deus abriu o mar, com ele abriu o rio. Ele fez muitas coisas. Então, cada um de nós vai ser usado de uma forma. Então, não se comparem com ninguém, não. Pega você e vai. Simplesmente vai. Não precisa ser igual a ninguém. Não precisa se comparar com ninguém. Nós somos únicos. Cada um de nós tem seus talentos e não são iguais e nem proporcionais. Cada um recebeu uma quantia, né? A aula sem marcar é isso, viu, gente? Uma porção. Eu sempre preparo a aula, né? Sou rígida, tudo bonitinho, e aí eu faço o esboço. Hoje não tem esboço, tá aqui, ó. A palestra do Rafa, que eu anotei tudo, e aí até ele falou uma frase aqui, que eu estou procurando, e depois eu vou ver se eu achar, se não achar, eu ponho no PDF depois. O jejum vai ser 1 hora de louvor e oração diária para ouvir Deus sobre seus talentos, não sobre o propósito. O propósito não é seu, se você procurar, você não vai encontrar. É sobre seus talentos. Qual será que é o seu? Né? Eu sei qual é o meu. Eu sei. Eu sei qual foi o talento que o Senhor me deu para eu ajudar os filhos dele. É esse da sensibilidade. Eu tenho essa sensibilidade de sentir o que o outro tá, como é que tá a vida, como é que o outro está se sentindo, né? Como é que está a vida dele. E o desafio da semana é reconhecer no outro o talento dele, ajudar outro, porque lembra que tudo tem a ver com o outro, que nada é sobre nós. Então, você vai ler esse livro, é rapidinho, gente. Um capítulo por dia é muito pequenininho. Então, eu sugiro. Isso aí, eu não vou sugerir, porque cada um funciona de um jeito. Então, se para vocês, cada um aqui separar 1 hora, por que louvor? Porque o louvor conecta. A gente ouve o louvor, não ouve os ruídos, as pessoas. Então, o jejum vai ser esse. Durante 7 dias, você vai separar um tempo. Se você está trabalhando, não importa, porque eu faço muito isso. Eu estou trabalhando, estou ouvindo louvor, estou lavando louça, estou fazendo alguma coisa no carro. E se você não conseguir 1 hora, não tem problema, porque às vezes em 1 minuto o Espírito Santo revela, né? Então, vocês comecem a ler o livro. Lembre, o livro tem 40 e poucos capítulos, é um por dia. E aí vocês leem, depois ouve o louvor, depois ora, ou faz o contrário, aí cada um como achar conveniente, como for melhor para vocês, porque quem vai fazer não sou eu, nem você, é o Espírito Santo, né? Então, vocês são livres, cada um faz como achar melhor, mas o interessante é que seja realmente intencional, né? Então,
esse louvor e essa oração é para o Senhor revelar o seu talento, para você reconhecer em você, falar assim, Senhor, meu talento é escrever. Aí deixa o Espírito Santo responder. Às vezes você é um excelente escritor, só que por comparar, por medo, porque você não foi incentivado, por causa de traumas emocionais, você não está escrevendo. Ou então, meu talento é falar, meu talento é ouvir, meu talento é como o de Josué, encostar em alguém e acompanhar aquela pessoa, falar por ela, né? Meu talento é financeiro, às vezes você é abastado e pode ajudar outra pessoa. Qual é meu talento, né? Me mostra. E depois, gente, o propósito vai ser revelado, tá? Então, tá na nossa hora, já passou, né? Mas tudo bem, porque a gente está começando 5 minutos depois. Então, é isso, gente. Eu vou procurar a frase que eu não achei aqui. Ah, achei. A intensidade do processo e da dificuldade é proporcional à grandeza do propósito. Então, achei isso muito interessante, porque a intensidade e a dificuldade é diretamente proporcional à grandeza do seu propósito. Então, se está difícil, é que sinal que você está no propósito certo. Mas isso aí é cada um com Deus, ok? Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Eu espero de verdade que faça sentido. Desculpa. E porque está fazendo muito para mim. Tudo que eu falo aqui, sou eu que ouço primeiro. Nossa, gente, não tomei água. Então, muito obrigada. Eu vou repetir a frase. A intensidade e a dificuldade do processo é proporcional à grandeza do propósito. Mas eu vou passar tudo para vocês por escrito no PDF. Uma semana maravilhosa e abençoada para todos vocês. O livro tem, a gente vai colocar lá aí no grupo, em audiobook. Quem quiser compra, quem não puder ouve, mas procurem fazer. Eu acho que vai ser transformador para vocês, porque isso traz uma alegria, gente, no coração, uma alegria que eu saí de lá transbordante, sabe assim, cheia de energia para quê? Para viver o meu projeto de acordo com os propósitos de Deus, tá bom? Um beijo, uma excelente semana e o Senhor esteja com todos vocês. Até semana que vem.